campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos que nos acompanham neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que nós estamos hoje nos reunindo mais uma vez para esse momento de preces e irradiações. Nós vamos começar o trabalho abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando eu abro o Evangelho, nos caiu hoje o capítulo 12, amem seus inimigos, e mais especificamente a lição 11, do item 11, o duelo. Essa lição foi inspirada, ditada pelo espírito que se identificou como Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, em 1861. Vamos lá? Diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que deve conduzi-lo a um destino certo, não se importa com as contrariedades do caminho, e não deixa que seus passos se desviem nem por um instante do objetivo a ser alcançado. Com o olhar fixo em sua meta, pouca importância dá aos obstáculos e espinhos que o ameaçam. Eles apenas o roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Arriscar-se em um duelo para vingar-se de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Além do que, o duelo será sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivessem iludidos pelos preconceitos que possuem, este ato seria ridículo aos olhos da humanidade. O homicídio por duelo é crime, e a própria legislação dos homens reconhecem. Ninguém tem o direito, sob hipótese alguma, de tirar a vida de seu semelhante. Como já dissemos, o duelo é um crime aos olhos de Deus, pois para cada ser humano ele traçou uma linha de conduta a ser seguida. Nesse caso, mais do que em qualquer outro. Vocês são juízes de sua própria causa. Nesse caso, como é que é? Lembrem-se de que serão perdoados conforme perdoarem. O perdão aproxima as criaturas da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Reino de paz, de amor, que afastará para sempre do planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Assim, a palavra duelo não existirá mais na linguagem humana. Ela será apenas uma vaga lembrança de um passado distante. Os homens só aceitarão disputar entre si competições voltadas à nobre prática do bem. Esse dia chegará, não é, meus irmãos? E quando fui refletir sobre esse tema, então, me veio a questão de quais são os nossos compromissos com a vida. E pensando em compromisso, eu pensei no quanto a gente não sabe das leis de Deus. No Livro dos Espíritos, eles nos trazem a lei divina ou a lei natural. E eu queria trazer um pouco sobre isso. Encontrei também na obra Leis Morais e Saúde Mental do nosso irmão Dr. Sérgio Lopes, muitas reflexões profundas que nos ajudam a entender sobre essa questão de conhecer a lei de Deus, para que a gente possa trabalhar mais o equilíbrio das nossas emoções, a educação dos nossos sentimentos,
pautados, como eles dizem aqui, no que Deus determinou para nós. E não pautado pelas circunstâncias do dia a dia, não é? Então vamos à fonte, lá no Livro dos Espíritos. Então diz assim, lei divina. O que é a lei divina ou natural? É a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não fazer, e ele só é feliz ou infeliz porque se afasta, na medida que se afasta ou se aproxima dela. É na observância das leis morais que vamos construindo as condições ótimas para desenvolvermos nossas potencialidades de realização. E aí, nessas leis, a gente vai encontrando os nossos bloqueios, o quanto o desconhecimento dessa lei nos afasta da possibilidade de sermos realmente plenos e felizes, não é? E aí ele pergunta, Kardec pergunta lá para os espíritos, na questão 615, se a lei de Deus é eterna. E ele fala que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E ainda mais, onde está escrita então essa lei, não é? Que rege a tudo, a todos. E aí ele nos tem uma resposta muito sintética e profunda. Eles nos dizem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Portanto, nenhum de nós pode dizer que se desviou porque não teve acesso a tal conhecimento. Fala-nos o Espírito da Verdade que, através das diversas reencarnações, o homem vai desvelando a lei natural à medida que conhece a si mesmo, situando na consciência a matriz da lei divina. Isso está no livro Leis Morais e Saúde Mental. Então, nessa próprio capítulo, amem os seus inimigos, tem a mensagem do Santo Agostinho, tem a mensagem do nosso irmão Francisco Xavier, nos esclarecendo. Esse é um capítulo muito profundo. Amem os seus inimigos. Mas por que eu tenho que amar os meus inimigos? Porque esse meu inimigo também é filho de Deus. Também está vivendo um processo evolutivo. Então eu preciso conhecer a lei de Deus, meditar nessas leis, para que eu não seja alguém que simplesmente reage, mas para alguém que age com consciência, na hora de falar, na hora de pensar, na hora de agir, né? Então, eu trouxe um resumo, então, das leis morais. As leis morais, começando para a lei número 1, que é a lei do trabalho, é elevação do pensamento a Deus através da lei da adoração. E nós temos um mecanismo maravilhoso, um instrumento maravilhoso para isso, que é a prece. A prece que pode ser feita inclusive em silêncio, no silêncio dos nossos pensamentos. E a prece que deve ter 3 etapas. O momento em que a gente adora, reconhece o poder infinito desse Criador. No momento em que a gente louva a esse Deus, a esse Pai soberanamente justo e bom. Momento em que nós pedimos aquilo que nós estamos necessitados, os esclarecimentos, as coisas materiais, mas também a sabedoria para administrar, gerir e compartilhar essas coisas materiais da maneira correta. E para sermos dispensadores fiéis dele na hora de administrarmos esses recursos materiais. Agradecimento, porque embora nos falte algo, talvez a saúde esteja fragilizada, nós ainda assim temos muito a agradecer. Esse corpo, essa família, essa casa, o meio ambiente, tudo que nos rodeia, a própria tecnologia que nos permite estar em contato neste momento. Então, nós temos muito, muito a agradecer ao Pai. E a segunda lei é a lei do trabalho. E eu descubro, estudando, que a lei do trabalho traz uma lei subentendida, que é também a lei do repouso, porque eles nos recomendam os trabalhos no limite das nossas forças.
E aí vem o repouso. E nesse repouso, não quer dizer que a gente vai ficar simplesmente deitado, deixando o tempo passar, mas o repouso pode ser movimentar faculdades da nossa alma que nós não movimentamos quando estamos exercendo a nossa atividade profissional. Então, o repouso dá espaço para o esporte, para a arte, para o lazer, né? Para esses momentos de meditação, de autoconhecimento. Então, o repouso pode ser um repouso ativo na conquista de novas habilidades e novas compreensões da vida, não é? Para cultivar os relacionamentos, as amizades. E nós temos a lei 3, né, número 3, que é a lei da reprodução. Deus provê e mantém o equilíbrio. Ele não faz nada que seja inútil. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas todas pertencem à grande família humana. Deus deu ao homem um poder sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para fazer o bem, mas sem abusos. A lei, a quarta lei, a lei da conservação. Deus nos deu a necessidade de viver. Deus não poderia ter dado isso sem dar os meios para conseguir vivermos, né? É por essa razão que ele faz a terra produzir o necessário para todos os habitantes, pois somente o necessário é importante, não o supérfluo, porque o necessário é útil, o supérfluo não é. O supérfluo é que nos desvia, né? E aí ele traz também a sugestão: buscai e achareis. Busque os meios de fazer frente às dificuldades. Peça a Deus essa inspiração para conseguir vencer os desafios da vida. E essas inspirações virão porque nós temos toda uma pleiade de equipe, de amigos espirituais, espíritos amigos, que estão comprometidos com esse nosso projeto de evolução aqui na Terra. Não é? Tem a lei da destruição. E aí ele explica que o que chamais de destruição nada mais é do que uma transformação que tem por objetivo a renovação e aprimoramento dos seres vivos. Na lei da sociedade, na questão 766, a vida social faz parte da natureza? É uma pergunta feita aos espíritos. E ele fala que o isolamento absoluto é egoísmo. E a gente tem sentido quanto nós precisamos uns dos outros, não é? E o quanto nos isolarmos completamente, só pensar no nosso bem-estar e conforto, sem querer ver a realidade de outras pessoas com quem nós possamos contribuir, é o egoísmo, né? Nos deixarmos aprisionar nas garras do egoísmo. A lei do progresso, então, é a sétima lei. E eu preguei a questão 779. É a força para progredir, abre o homem em si mesmo, naturalmente. O contato social permite a ajuda mútua. O crescimento é uma imposição psíquica, parte inevitável da lei do progresso. Então, o progresso deve incluir o cuidado com a natureza, o cuidado de si, o cuidado das minhas relações. O progresso deve incluir o estudo, a pesquisa e a vigilância desses dois inimigos, venenos da nossa alma, que é o egoísmo e o orgulho, né? Para que ele não seja o progresso por si mesmo, e para que o dinheiro seja visto como uma ferramenta, um recurso. E a lei 7, a lei da igualdade, eu trouxe a questão 803, perante Deus são todos iguais os homens? Sim, todos tendem ao mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. E isso nós somos como os dedos da mão. Todos são diferentes, mas todos são iguais. Todos pertencem à mesma tarefa de desenvolver as possibilidades, não é? De ações, de criações. A lei da liberdade, que é uma lei que merece um estudo muito profundo.
na 843, tem o homem o direito à liberdade em seus atos? Pois tem a liberdade de pensar, é a resposta dos espíritos. Tem igualmente a liberdade de obrar, de realizar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina influenciada pelos espíritos nos pensamentos. Aliás, nós recebemos a influência dos espíritos nos pensamentos. Mas talvez a maior liberdade que nós tenhamos seja a liberdade de pensar. E nós precisamos estar atentos, porque nós só vamos responder pelas consequências dos nossos atos. E a 10ª lei, a lei da justiça, amor e caridade, eu trouxe a questão 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E essa lei traz o que? A definição da caridade. Caridade, indulgência com as imperfeições alheias, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Como a gente gostaria de ser perdoado nas nossas fragilidades e equívocos. E a questão 625, qual é o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, né? Para que a gente possa trilhar esse caminho, para que a gente possa aprender a amar os nossos inimigos. Qual é o exemplo? E aí eles nos dizem, vede Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia nessas ações. Então, meus irmãos, é um pouquinho do que a gente pode hoje refletir. Lembrar que Jesus nos disse, o reino de Deus está dentro de nós. É algo que a gente vai revelar ao mundo, que nós seremos instrumentos para que o mundo conheça. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los para que nós passemos para os trabalhos de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem
e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abraça-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site